Olá, alunos do quarto log da disciplina de PCP. Bom dia com alegria! Estamos aqui de novo reunidos para aprendermos um pouco mais, evoluirmos um pouco mais na nossa querida disciplina de PCP, Programação e Controle da Produção. E vamos lá então para ver o que tem para hoje. Desculpem, opa! Hoje é nossa quinta aula. Dentro da nossa quinta aula, nós temos aqui a agenda de hoje. Qual é a agenda de hoje, professor Rodrigo? A agenda de hoje são as reflexões iniciais, revisão dos conceitos anteriores. Lembre bem, por favor. Vamos olhar um pouquinho para trás, para depois avançarmos novamente. Então é muito importante. Vocês precisam ver os vídeos. Gente, eu reforço isso toda a aula. Muito importante que vocês vejam os vídeos de conceito, porque são os vídeos de conceito que vão subir vocês, elevar vocês de patamar e vão fazer mais sentido esses momentos de reflexão que nós temos juntos. Beleza? Combinado? Vamos para cima. Depois nós vamos ter a revisão dos conceitos anteriores de planejamento, olhar um pouquinho para trás. Divisão em grupos para tratar dos projetos, né? É importante você começar a entender os conceitos que nós temos falado aqui nessa aula, para trabalhar no projeto. Depois, alguns conceitos extras, que são os conceitos avançados, né? Também que nós vamos trabalhar aí nos projetos. E atividades para o projeto, tá bom? Ficou um pouco cheio de atividades para o projeto aí, mas é durante a aula, no meio da aula, no final da aula e assim para frente, tá bom? Então vamos para cima. Reflexão inicial, tá? Reflexão inicial tem a ver com o que nós estamos vivendo, tá? A área de PCP já está começando a fazer mais sentido para você, está fazendo ter mais significado, gente. Isso é uma coisa importante, isso é sempre importante eu perguntar para vocês, ouvir o feedback de vocês com relação, nós estamos aprendendo, estamos construindo a nossa casa do saber relacionado a PCP, até rimou, hein? E é muito importante perguntar, está fazendo mais significado essa sigla? Planejamento, controle, está fazendo mais significado, eu tenho conseguido construir uma imagem na minha cabeça, e então isso é um momento de reflexão importante, né? E outra reflexão muito importante, os trabalhos em grupo estão fazendo sentido? Vocês têm conseguido realmente produzir em grupo? Gente, por que eu estou perguntando? Porque o mundo gira em trabalho em grupo, não tem como, meus queridos alunos, você não conseguir trabalhar em grupo. Você precisa trabalhar em grupo. Todas as profissões basicamente acabam trabalhando em grupo. Todas as profissões não, todas as áreas, desculpa, da logística, né, que é o nosso caso, o nosso conceito, precisa de outras pessoas. Você vai estar trabalhando em equipe quase todo o tempo. Difícil as áreas da logística que você vai trabalhar de forma com menos pessoas. Então é muito importante que você desenvolva isso, o trabalho em grupo. Como eu disse para a Tati, a gente discutiu bastante, foi bem gostoso a nossa conversa, as últimas aulas têm sido muito bacanas e vocês são uma turma show! Pode ter um gestor para cada projeto, nós temos 5 disciplinas, vai ter um gestor para cada... Show! Tem um gestor, mas não podem deixar do quê? Construir o projeto, desenvolver o projeto juntos, tá? Não é uma pessoa que faz, são todos constroem, todos revisam, tem um gestor para organizar, beleza, a ideia do gestor é bacana, e aí cada um dos integrantes do grupo pode se tornar um gestor em um trabalho aí, crescimento, mas contudo, todavia, entretanto, repito, para cada projeto, em cada disciplina, todos, sem exceção, precisam contribuir com a construção, com a elaboração, com a revisão desse conceito, desse projeto. Beleza? Então, por isso é tão importante essa reflexão, tá? E aí, existe uma relação entre os 3 tipos de planejamento e controle visto e os tempos P e D? Isso já é um pouquinho olhar para trás, né? Existe essa relação? Quem viu as aulas, quem participou das últimas aulas, sabe a resposta para isso aí, tá? E quais as 4 atividades básicas do contexto da relação entre suprimento e demanda? Quais são? Vamos relembrar. E aí, PCP! Se liga nessa disciplina, pois é estratégia, ó. Estratégia, usa cachola, tá bom? Então vamos lá.
Revisão, conceitos introdutórios de planejamento e controle. Se liga na revisão da última aula. PCP hoje, como nós falamos, né? Mais uma vez, PCP é um conceito. E aqui o PCP, toda aula eu tenho trago o quê? Um prisma diferente, uma visão diferente do que é PCP. Para quê? Para que você consiga elaborar na sua mente, na sua cachola, o conceito de PCP e para que você entenda que existem várias formas de enxergar, mas o conceito é o mesmo. E nesse dia de hoje, nessa manhã, qual é o prisma de hoje? PCP hoje, se trata de um sistema de gestão operacional de uma empresa, envolvendo todas as operações e a consolidação de informações. Ou seja, no PCP, os bons resultados são conquistados por meio de planejamento, controle e programação. A palavrinha que tem aparecido cada vez mais e que vai entrar nas nossas atividades, né? As atividades que envolvem o PCP. Programação dos processos produtivos. Dessa forma, a empresa consegue garantir, olha que palavra forte, garantir, que vem da garantia. Garantir, PCP está associado com garantir mais qualidade e produtividade. Olha que palavra bacana, duas palavras muito importantes dentro do nosso universo empresarial. Qualidade, produtividade. Nem sempre essas duas palavras conseguem andar juntas, né? Normalmente, quando a produtividade aumenta muito, a qualidade tende a ter desvios, né? Então, a grande questão é que o PCP está associado com isso, conseguir produzir mais e, mesmo assim, ter uma qualidade excelência, né? De excelência, tá? Além disso, permite aí esse contexto que nós já falamos na aula passada. Lembra o conceito Pato Donuts? Permite reduzir os custos operacionais. Então, é um conceito muito importante e abrangente. Então, se liga em PCP, visão do conceito resumido. Tá? Tópicos da aula passada. Desculpa, ficou faltando aqui as animações, né? Então, tópicos da aula passada. Na aula passada, nós falamos, no final da aula, nós falamos o quê? Resposta à demanda. Isso é aula, na verdade, retrasada, mas eu achei muito importante esse tópico, porque puxa a introdução da disciplina. Né? Resposta à demanda versus produção puxada e produção empurrada. Falamos sobre a razão PD, sendo D, tempo de demanda, P, tempo de atravessamento total, né? Então, tempo de demanda é o tempo para você conseguir atender o cliente, você conseguir fazer o que é necessário para colocar o produto para fora. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E o tempo de atravessamento total é o tempo desde a compra do insumo, esse insumo chegar dentro da empresa, fazer toda a parte de processamento, de transformação, até se tornar um produto ou um serviço que vai ser entregue ao cliente. Todo esse tempo, tá? E aí falamos também sobre as 4 atividades essenciais do planejamento e controle, e são elas carregamento, sequenciamento, programação, a palavrinha que tem aparecido cada vez mais, e controle, monitoramento, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, tá? Deixa eu mudar aqui de novo de posição. Resposta à demanda. Na aula passada nós falamos sobre a relação entre resposta à demanda e produção puxada e produção empurrada. As figuras normalmente dizem tudo, né? Dizem tudo. Então aqui, ó, quando a fábrica está empurrando produto para um estoque, né? Para um galpão logístico, vamos dizer assim, isso dá a ideia do quê? Make to stock, o quê? Uma produção está empurrando, uma produção empurrada, né? Para guardar isso e armazenar. E por outro lado, nós temos quando o cliente, customer, né, faz um pedido e isso movimenta a fábrica para gerar e entregar o produto ou serviço, é uma produção que o cliente está puxando a produção. Então, o conceito de produção puxada está associado com make to order. Então, recursos contra pedido, né, o resource to order, tem a ver também com puxado. Fazer conta pedido, make to order, também está mais relacionado aqui, né, com puxado. E aí fazer para estoque, o make to stock, está relacionado com o quê? Empurrado, né? Então, e aí nós fizemos 2 perguntas muito importantes que eu quero refazer. Momento de reflexão, refazer essas perguntas, né? Para o cliente, pensando você como cliente, qual seria a melhor opção? Pensando do ponto de vista do cliente, o olhar do cliente. Então, visando atender ao cliente, qual seria a melhor opção?
Na semana passada a gente teve essa discussão, foi uma discussão muito rica, uma reflexão muito bacana mesmo. E nós chegamos à conclusão que esse caso, né, o empurrado, seria a melhor opção para o cliente. Por quê, professor? Porque o cliente hoje ele está ligado no quê? Time! Que time, professor? Tempo! Eu pedi, eu quero. Colocaram muito bem colocado mesmo, gostei muito. Falou assim, quando o cliente entra numa loja, ele quer o quê? Ele quer sair com o produto debaixo do braço. Cara, eu gostei muito dessa ilustração. Porque ela revela a realidade. É assim que funciona. O cara faz o pedido, ele já quer que aquele negócio, o caminhão esteja estacionando na porta da empresa dele. A entrega esteja chegando já. Ele tá o quê? Time is money. Tempo é dinheiro. Então ele quer velocidade para ser atendido. Então, a ideia é o quê? Para o cliente, essa ideia é melhor. Por quê? Porque se eu já tenho pronto lá no meu estoque, o D de tempo de demanda, tempo de entrega é o quê? É o tempo do cara entregar o pedido, fazer no estoque a separação, né? Na warehouse aí, faz a separação do pedido, separou o pedido, faz o carregamento, a embalagem, depois o carregamento, despacha e chega no cliente. Diferente do make to order, que você vai entrar um pedido que vai começar a produzir. Isso ele não quer esperar. Ele quer esperar o mínimo possível. Esperar o mínimo possível tem a ver com make to stock, tem a ver com o quê? Empurrado. Só que, não para aí. Por quê? Tem uma segunda pergunta reflexiva. Qual que é a segunda pergunta? E aí, do ponto de vista da empresa, gente? Do ponto de vista do tio Patinhas, dinheiro. Vale a pena? Qual que seria a opção que mais vale a pena para a empresa? Do ponto de vista do dono da empresa, dos empresários, tá? Dos acionistas. Qual seria a melhor opção? E aí fica difícil de responder. Por quê? Porque essa opção talvez não seja melhor. Por quê, professor? Porque matéria-prima e produto acabado estocado é a mesma coisa que ter dinheiro na poupança. Foi o exemplo que eu pus semana passada, né? Dinheiro na poupança vale a pena? Não, ali está matando só o malemar a inflação. Você está com dinheiro parado, imagine você com estoque de 1 milhão. É como se tivesse 1 milhão parado na poupança. Mas se você tem 1 milhão em mãos, o que você faz? Você faz um investimento. Com qualquer investimentozinho aí, você ganha mais dinheiro que parado na poupança. É a mesma coisa, a empresa ter dinheiro parado no estoque. Ela não consegue pegar aquele dinheiro e manipular aquele dinheiro. Está parado fisicamente em estoque. E se você tem um estoque, naturalmente você tem que ter um galpão. E galpão tem o quê? Dinheiro para você manter esse galpão. Custos diretos e indiretos para manter esse galpão. Então, aí gera a nossa reflexão, né? E o cliente, o melhor para o cliente, o melhor para a empresa, mas no final das contas o que importa? E o que importa é você conseguir atender o cliente, você conseguir manter uma demanda contínua, você conseguir manter o seu processo de venda, você conseguir manter o seu nicho de mercado, né? E continuar o quê? Entregando, vendendo, tá, gente? Então, no final das contas, o que acaba pesando? Atender o cliente. Né? E por isso que faz tanto sentido nós estamos em Extrema e vários galpões logísticos. Porque, no final das contas, o que importa, bem no final da conta mesmo, o que importa é atender o cliente. Né? E o cliente ficar satisfeito e continuar comprando e você continuar sustentando a sua empresa. Concordam? Se concorda, dá um joinha aí para mim. Beleza, gente? Tranquilo? É isso aí? Tá. Vamos parar por aqui, vamos cortar esse vídeo para ele não ficar muito longo e a gente continua aí, fica ligado aí na nossa aula dessa manhã, nessa aula de PCP de hoje e vamos para cima. Minutinho.